E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Loteca 1191, será o meu segundo vídeo. Tem um vídeo aqui no canal, né, com as primeiras informações e eu vou com 5 palpites. E nesse meu segundo vídeo aqui eu tô indo com 3 palpites e com muitos jogos complicados, mais uma vez difícil de escolher aonde colocar esses duplos. Espero que as informações aqui do canal ajudem nos seus palpites. Estamos aguardando aí o resultado oficial da Loteca 1190, não sei não, hein? Acho que pode acumular e essa Loteca 1191 aqui passar de R$1 milhão, hein? Loteca válida aí para o final de semana, então sem enrolação, vídeo 2 sobre a Loteca 1191. O que eu trago aqui de informação sobre o primeiro jogo, né? Palmeiras e Flamengo, hein? Que jogo esse daqui? Resultado mais comum entre eles é um 1-1. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 8 empates e o Flamengo ganhou 6 vezes. A diferença de gols 24-23 a favor do Palmeiras, em muito equilíbrio, mesmo o jogo sendo na casa do Palmeiras. No geral, 45 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 14, houve 17 empates e o Flamengo ganhou 14 vezes. A diferença de gols 63-56 a favor do Flamengo. As odds desse confronto, 2.30 para o Palmeiras, 3.30 para o empate, 3.10 para o Flamengo. Porcentagem do jogo, 41% para o Palmeiras, 29% para o empate, 30% aí para o Flamengo. Bom, pessoal, essa aqui é uma partida que não tem muito o que dizer. É os dois melhores elencos aí do Brasil. Muita rivalidade nos últimos anos entre eles. O Palmeiras está bem tranquilo na Libertadores. Com certeza vai vir com força máxima para esse jogo, para continuar mantendo, né, o time na liderança. O Flamengo, né, tem um jogo importante aí contra o Táchira. A gente viu, né, no vídeo anterior. Só que o Táchira não é aquele super time. Dá pro elenco do Flamengo aí ganhar tranquilamente. Tô acreditando que o Flamengo vai vir com um time forte também, para não deixar o Palmeiras disparar aí na ponta do campeonato. Se você tem condições, eu jogaria um triplo nessa partida e só curtir esse jogo. Aqui eu tô indo de duplo, tô acreditando que os dois times aí vai jogar para vencer e eu tô indo de Palmeiras e Flamengo. Tô me baseando aqui pelos números, também com informações do primeiro vídeo. Jogo 2, São Paulo e Mirassol. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Mirassol ganhou uma vez. A diferença de gols 24-7 a favor do São Paulo. No geral, são 15 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Mirassol só ganhou uma vez. A diferença de gols 35-11 a favor do São Paulo. O Mirassol tem costume de marcar seus gols entre os minutos 70 e 90, 29% dos seus gols é nessa faixa de tempo. Os números de aposta desse confronto, 1.65, 3.75 para o empate, 5.50 para o Mirassol. A porcentagem do jogo, 57% para o São Paulo, 25% para o empate e 18% para o Mirassol. A gente pode ver ali no histórico, né, que o São Paulo no Morumbi e também no confronto aqui no geral leva muita vantagem em cima do Mirassol, só que nesse ano de 2025 são duas equipes que vêm empatando bastante, né? O São Paulo tá vindo de uma boa vitória aí no meio de semana contra o Náutico, né? Classificou pela Copa do Brasil. Terá a Libertadores aí na próxima semana. E nesse palpite aqui, mesmo o São Paulo tendo muita vantagem dentro do Morumbi, eu tô indo seco no empate entre eles. O Mirassol é um time muito forte defensivamente. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu colocaria uma vitória do São Paulo só para garantir, porque o São Paulo leva muita vantagem em cima do Mirassol. Jogo 3, Fluminense e Vasco da Gama em clássico carioca aqui no Brasileirão. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 30 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 11 empates e o Vasco da Gama ganhou 11 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, né? 33-32 a favor do Vasco. No geral, 63 jogos entre eles. O Fluminense ganhou 15 vezes, houve 24 empates e o Vasco da Gama aí ganhou 24 vezes. A diferença de gols 76-69 também a favor do Vasco. A última vitória como visitante do Vasco foi em 2018. Um tabu aqui, né, pro Vasco quebrar.
As odds desse confronto, 1.72 para o Fluminense, 3.60 para o empate e 5.0 para o Vasco da Gama. A porcentagem do jogo, 55% para o Fluminense, 26% para o empate e 19% para o Vasco da Gama. Uma partida bem equilibrada por se tratar de um clássico. O Fluminense, né, venceu bem o Aparecidense aí no meio de semana. O Vasco da Gama se classificou na Copa do Brasil, mas sofreu bastante, quase deu uma zebra. E nesse jogo aqui, os dois times terão, né, depois dessas partidas, Copa Sul-Americana. Pelo atual momento, né, pelo que vem apresentando, eu tô acreditando mais no Fluminense. Tô me baseando aqui também pelos números, né, que estão a favor. Eu tô indo a favor do Fluminense seco nesse palpite aqui do jogo 3. Mas aqui também, né, como a gente pode ver, é um confronto que há muitos empates. Cabe um duplo aqui colocando um empate também. Jogo 4, Atlético Mineiro e Corinthians. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 3 empates e o Corinthians ganhou 8 vezes. A diferença de gols 34-29 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 44 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 16 vezes, houve 10 empates e o Corinthians ganhou 18 vezes. A diferença de gols 50-47 a favor do Corinthians. Os números de aposta desse confronto, 1.80 para o Atlético Mineiro, 3.50 para o empate, 4.75 para o Corinthians. A porcentagem da partida, 53% para o Atlético Mineiro, 27% para o empate e 20% para o Corinthians. Os dois times estão vindo de vitória na Copa do Brasil, dois times que estão em evolução nessa temporada. Vai ser um jogo muito bom. Atlético Mineiro venceu bem, né, o Maringá, apresentou um bom futebol. Se jogar da mesma maneira, tô acreditando que será um excelente jogo. Aqui é um palpite difícil, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Atlético Mineiro e empate, porque nos últimos jogos aí tá complicado de fazer gol no Corinthians, né? Jogo 5, Grêmio e Bahia. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 6 empates e o Bahia ganhou 2 vezes. A diferença de gols 20-11 a favor do Grêmio. No geral, 31 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 15 vezes, houve 9 empates e o Bahia ganhou 7 vezes. A diferença de gols 37-23 também a favor do Grêmio. As odds desse confronto, 2.50 para o Grêmio, 3.20 para o empate, 2.90 para o Bahia. Porcentagem do confronto, 38% para o Grêmio, 30% para o empate, 32% para o Bahia. Grêmio, né, foi desclassificado na Copa do Brasil, o Bahia conseguiu passar aí com tranquilidade. O que pega nesse confronto aqui que o Bahia vai ter um jogo muito importante aí pela Libertadores, valendo classificação contra o Internacional. Tô acreditando que vai vir com um time misto para jogar contra o Grêmio, só que o time do Bahia é um time muito bem treinado, um elenco muito forte, e o Grêmio, né, pode estar aí destabilizado, né, por ter sido desclassificado na Copa do Brasil pelo CSA. É um jogo bem difícil, o Grêmio não jogou tão bem assim contra o CSA. O Bahia é um time muito mais gabaritado, né, e mesmo o Bahia vindo com um time misto, eu tô indo seco na vitória do Bahia. Aqui também, gente, não tem como. Se for jogar um duplo, eu colocaria um empate entre eles, porque é bem provável que não vai ser o time titular do Bahia. Jogo 6, Sport e Internacional. Seus últimos 11 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Internacional ganhou 5 vezes. A diferença de gols 18-15 a favor do Internacional, hein? Internacional com vantagem na casa do Sport. No geral, 22 jogos entre eles, o Sport ganhou 5 vezes, houve 7 empates e o Internacional ganhou 10 vezes. A diferença de gols 33-24 a favor do Internacional. O Sport tem uma sequência aí de 3 derrotas no Brasileirão e o Internacional marca 60% dos seus gols entre os minutos 31 e 45, hein? Os números de aposta desse confronto, 2.60 para o Sport, 3.20 para o empate, 2.70 para o Internacional. A porcentagem do jogo, 36% para o Sport, 29% para o empate, 35% para o Internacional. Se fosse em outro tempo, né, eu ia falar que o Internacional é o favorito, porque o Sport está numa fase muito ruim, só que o Internacional também não está tão bem, né? Lembrando, né, que no momento que eu gravei esse jogo, o Internacional ainda não fez a sua partida aí pela Copa do Brasil. É bom a gente ficar de olho nessa partida para ver, né, como é que o Internacional vai jogar. E aqui é o mesmo caso do jogo do Bahia. O Internacional precisa vencer o Bahia para
se classificar na Libertadores. Tô acreditando que contra o Sport não vai usar seus melhores jogadores, vai vir com um time misto. E como o Internacional não está tão bem, e imaginando que vai vir com um time misto, eu tô colocando um empate seco aqui entre eles, mas é um jogo bem complicado devido ao próximo jogo aí da Libertadores. Jogo 7, Liverpool e Crystal Palace. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros, o Liverpool jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 2 empates, e o Crystal Palace ganhou 5 vezes, a diferença de gols 26-18 a favor do Liverpool. No geral, são 35 jogos entre eles, o Liverpool ganhou 22 vezes, houve 5 empates, e o Crystal Palace 8 vezes, a diferença de gols 71-36 a favor do Liverpool. Na temporada passada, o Liverpool jogando em casa perdeu por 1-0, quando o jogo foi na casa do Crystal Palace, o Liverpool ganhou por 2-1. As odds desse confronto, 1.36 para o Liverpool, 6.0 para o empate, 6.50 para o Crystal Palace. A porcentagem do jogo, 70% para o Liverpool, 15% para o empate e 15% para o Crystal Palace. Essa partida aqui é uma partida que não vai estar valendo nada, né, no campeonato inglês, é mais festivo aí, porque o Liverpool é o campeão inglês e o Crystal Palace campeão também, né? Se eu não me engano, o campeão da Copa Inglesa em cima do Manchester City. Os dois times aí muito empolgados, né, com a campanha. Não vai ser um jogo fácil, porque o Crystal Palace é um time bem difícil. Acredito que quer fechar o campeonato inglês aí com chave de ouro. Mas o Liverpool também, jogando em casa, se despedindo da temporada, tem tudo para vencer. Os números aqui estão dando muita vantagem para o Liverpool. Tô indo seco no Liverpool, mas acredito que pode ser um jogo bem pegado aí entre eles. A gente viu os números do primeiro vídeo. Jogo 8, Nottingham Forest e Chelsea. Aqui sim, hein? Um jogo valendo muita coisa, vaga aí na Liga dos Campeões. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Nottingham Forest jogando em casa ganhou 1 vez, houve 2 empates e o Chelsea ganhou 3 vezes, a diferença de gols 8-6 a favor do Chelsea. No geral, 17 jogos entre eles, o Nottingham Forest ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Chelsea ganhou 9 vezes, a diferença de gols 27-15 a favor do Chelsea. A última vitória em casa do Nottingham Forest contra o Chelsea em 1997. Foi praticamente no século passado. Os números de aposta desse confronto, 3.0 para o Nottingham Forest, 3.75 para o empate e 2.20 para o Chelsea. A porcentagem do jogo, 32% para o Nottingham Forest, 25% para o empate, 43% para o Chelsea. Aqui mesmo tendo um tabu gigantesco do Nottingham Forest aí não vencer o Chelsea desde 1997 quando joga em casa, o Nottingham Forest está fazendo uma campanha fora do normal. É uma briga direta aí por vagas, né, nos campeonatos europeus. E o Chelsea, né, ele vai ter um jogo muito importante depois dessa partida aí, que é pela Conference League. A final, se eu não me engano, é contra o Betis. A gente viu isso no primeiro vídeo. Acredito que o Chelsea não vai poupar jogadores, né, contra o Nottingham Forest, porque precisa também dessa vaga da Liga dos Campeões via campeonato inglês, né? Vai que perde, fica sem a vaga lá também. É um palpite bem difícil, né? Porque os dois times aí estão muito parecidos na tabela de classificação. E aqui, tô levando em consideração o Nottingham Forest jogando em casa. Eu tô indo de vitória do Nottingham Forest. Se você tem costume de colocar mais duplos, eu colocarei um empate entre eles. Jogo 9, Fulham e Manchester City. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Fulham jogando em casa ganhou 1 vez, houve 6 empates e o Manchester City ganhou 10 vezes. A diferença de gols é 37-18 a favor do Manchester City. Muita vantagem do City na casa do Fulham, hein? No geral, 39 jogos entre eles, o Fulham ganhou 4 vezes, houve 11 empates e o Manchester City ganhou 24 vezes. A diferença de gols 92-38 a favor do City. Os números de aposta desse confronto, 5.50 para o Fulham, 4.33 para o empate, 1.57 para o Manchester City. A porcentagem do jogo, 17% para o Fulham, 22% para o empate, 61% para o Manchester City. Bom, pessoal, essa aqui é uma partida que não tem muito o que dizer. Manchester City também precisa garantir a sua vaga aí na Liga dos Campeões. Tá todo mundo embolado ali entre 65, 66, 69 pontos. Acredito que o Manchester City não vai deixar essa chance escapar. Já venceu agora durante a semana em casa, né? A despedida do De Bruyne, jogando na frente da sua torcida. E aqui tô acreditando numa vitória do Manchester City, né? Tô indo seco no City, me baseando pelos números, né? E por esse histórico muito bom aqui do Manchester City, né? Uma vitória do Fulham, sinceramente, eu considero uma zebra.
Jogo 10, Manchester United e Aston Villa. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o United jogando em casa ganhou 25 vezes, houve 4 empates e o Aston Villa só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 65-20 a favor do United. No geral, 65 jogos entre eles, o United ganhou 46 vezes, houve 14 empates e o Aston Villa ganhou 5 vezes. A diferença de gols 120-46 a favor do United. As odds desse confronto, 4.20 para o Manchester United, 3.40 para o empate, 1.72 para o Aston Villa. Porcentagem do jogo, 23% para o Manchester United, 23% para o empate, 54% para o Aston Villa. Como a gente pode ver aqui, mesmo o Manchester United jogando em casa, os números estão a favor do Aston Villa. Que fase do Manchester United, hein? Uma campanha no campeonato inglês para se esquecer. Poderia salvar a temporada vencendo, o Tottenham na final e ganhando a Liga Europa, só que perdeu, no meio de semana agora por 1-0 e esquece 2025, hein? A sorte que não corre mais o risco de ser rebaixado. Já o Aston Villa fazendo uma excelente campanha, a gente viu no primeiro vídeo que tem excelentes números, mesmo jogando fora de casa, vai estar brigando aí por vaga na Liga dos Campeões e eu tô indo seco no Aston Villa. O Manchester United, não tem motivação nenhuma para essa partida. Sinceramente, é até difícil falar isso, mas se o Manchester United vencer essa partida, é uma zebra. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedad. O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 30 encontros com o Real Madrid jogando em casa, ganhou 19 vezes, houve 6 empates e a Real Sociedad ganhou 5 vezes. A diferença de gols 77-38 a favor do Real Madrid. No geral, são 61 jogos entre eles, o Real Madrid ganhou 35 vezes, houve 12 empates e a Real Sociedad ganhou 14 vezes. O número de gols aqui também muito alto a favor do Real Madrid, 128-78. Na temporada passada o Real Madrid ganhou os 2 jogos, 2-1 jogando em casa e 1-0 como visitante. E no Campeonato Espanhol o Real Madrid tem 3 vitórias consecutivas em casa. Os números de aposta desse confronto, 1.70 para o Real Madrid, 3.25 para o empate, 6.0 para a Real Sociedad. As odds desse confronto, 55% para o Real Madrid, 29% para o empate e 16% para a Real Sociedad. Bom, pelo histórico, não tem muito o que dizer. Real Madrid em casa é muito difícil perder. Real Sociedad é um time que costuma dar trabalho, para o Real Madrid. É o último jogo, despedida do Ancelotti. Tenho certeza aí que os jogadores querem fazer um jogo bom, excelente aí para se despedir do treinador. E aqui eu tô indo seco no Real Madrid. Outra partida também que, se a Real Sociedad vence, é uma zebraça. Jogo 12, Atlético de Bilbao e Barcelona. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 40 encontros, o Atlético de Bilbao jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 13 empates. E o Barcelona tem vantagem na casa do Bilbao, ganhou 18 vezes. A diferença de gols, 59-42 a favor do Barcelona. No geral, 82 jogos entre eles, o Atlético de Bilbao ganhou 11 vezes, houve 19 empates e o Barcelona ganhou 52 vezes. A diferença de gols 170-69 a favor do Barcelona. A última vitória em casa do Atlético de Bilbao contra o Barcelona foi em 2020. As odds desse confronto, 3.20 para o Atlético de Bilbao, 3.75 para o empate, 2.10 para o Barcelona. A porcentagem do jogo, 30% para o Atlético de Bilbao, 25% para o empate, 45% para o Barcelona. Bom, outra partida festiva, Atlético de Bilbao já está garantida aí na Liga dos Campeões, o Barcelona campeão, do Campeonato Espanhol. Se vier com o time titular, acredito ser um excelente jogo. Nessa partida não tem muito o que dizer, o histórico aqui dá muita vantagem para o Barcelona. Tô indo seco na vitória do Barcelona. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 13, Fortaleza e Cruzeiro. Nos últimos 6 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 1 empate e o Cruzeiro ganhou 3 vezes. A diferença de gols 8-7 a favor do Cruzeiro. No geral, são 11 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Cruzeiro ganhou 4 vezes. A diferença de gols 13-11 a favor do Cruzeiro. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Fortaleza foi 1-1 e quando o jogo foi na casa do Cruzeiro, o Fortaleza venceu por 2-1. O Cruzeiro tá vindo de
boas campanhas nos seus últimos jogos, né? Tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão. As odds desse confronto, 2,40 para o Fortaleza, 3,20 para o empate e 3,0 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo, 39% para o Fortaleza, 29% para o empate, 32% para o Cruzeiro. Bom, o Fortaleza tá vindo de uma desclassificação na Copa Sul-Americana e na próxima semana, né, terá Libertadores. O Vojvoda, né, tá muito pressionado lá pela torcida. Depois do jogo foi muito vaiado o time inteiro. É um jogo bem complicado. Tô acreditando que o Fortaleza vai vir com um time misto, porque tem um jogo importante aí pela Libertadores. Se eu não me engano, é contra o Racing lá. Jogo bem difícil. Essas informações estão no primeiro vídeo. E aqui, né, pela atual fase que o Cruzeiro está, totalmente focado aí no Brasileirão, eu tô indo de empate e vitória do Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa. Jogo 14, vitória da Bahia e Santos. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve empates entre eles e o Santos ganhou 5 vezes, a diferença de gols 18-14 a favor do Vitória. No geral, são 21 jogos entre eles, o Vitória ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Santos ganhou 13 vezes, a diferença de gols 41-28 a favor do Santos. A última vitória em casa do Vitória contra o Santos foi em 2013. Faz tempo, hein? Pelo menos foi nesse século. Os números de aposta para esse confronto: 2,20 para o Vitória, 3,25 para o empate, 3,30 para o Santos. Porcentagem do jogo: 43% para o Vitória, 29% para o empate, 28% para o Santos. O Santos, né, vai jogar agora durante a semana contra o CRB pela Copa do Brasil. Parece que o menino Ney vai jogar. Sinceramente, espero que ele não se machuque, porque tá difícil, né, de assistir jogo do Santos sem algo interessante para ver. E mesmo que o Neymar esteja bem aqui para enfrentar o Vitória, tô acreditando que vai ser um jogo muito difícil para o Santos. Vem apresentando futebol até que competitivo, mas não vem fazendo os gols. Foi assim contra o Corinthians. Acredito que vai ter muito trabalho aí contra o Vitória. Aqui nesse palpite, eu tô indo seco na vitória do Vitória. Tô levando em consideração os números e também o Vitória jogando em casa. Os dois ali estão muito próximos, né, na tabela de classificação, com números ruins, e o Santos ainda um pouquinho pior, né? Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as segundas informações da Loteca 1191. Se você gostou aqui das informações, peço que se inscreva no canal. Quando você faz isso, ajuda demais. Curta, compartilhe, deixa aí seus comentários caso tenha novas informações que não foram faladas aqui nos vídeos. Quando você deixa seus comentários, ajuda demais também. E é isso, um ajudando o outro, né, para chegar nesses 14 pontos. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Desejo muita sorte aí para todo mundo. Até o próximo vídeo. Fui!